E aí, pessoal, Bruno aqui falando, mais uma live com vocês. Pessoal, antes de começar a live de fato, quero agradecer os destaques da comunidade e especialmente aos destaques dessa semana, tá bom? Que foi o Ricardo Alves aí, grande Ricardão aí, sempre comentando nos meus vídeos. Guilherme Novita, que tá sempre interagindo também no grupo do WhatsApp. O cara conhece muito aí, manja muito de Magic. Meu maninho Jax Cooper também, também tá começando no Magic agora e já tem um conhecimento bem interessante aí das cartinhas legais. Temos aqui o Monoc, né? O Tiagão aí, grande Thiago aí, Monoc, artista aí, show de bola. E tem o Imax Geek, que é meu irmãozão, né? Meu irmãozão aí de outros pais, né? Então, muito obrigado a vocês, tá bom? Dessa semana aí. É o seguinte, cara, vamos abrir uma temporada aqui no canal de listas de Magic, ou seja, deck techs. Isso tudo aqui é o que eu tenho a apresentar para vocês. Só que a gente vai fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma de cada vez. Eu não vou fazer mais deck tech mesão, né? Vamos dizer assim, de 4 listas, que eu vi que não é muito bem para minha saúde. Então a gente vai bater aquela meta, né? Para cada deck techzinho que eu fizesse, se der 25 visualizações no término da live, né? Ou até o final do meu expediente do dia, a gente abre outra live seguinte, tá bom? Então a gente vamos tentar fazer aí no mínimo hoje 4 deck techs hoje, tá bom? Então já vamos começar aqui ou pelo general ou pela general. É homem ou mulher? Não dá para ver muito bem na arte, mas é General Mahaut S-Dragon. É uma criatura que Gru 4/4, elfo guerreiro. Diz que ela tem uma mecânica muito, mas muito interessante. Ela diz que toda vez que uma criatura que a gente controla se tornar bloqueado, ela, né, essa criatura vai ganhar mais 3 para cada criatura que estiver bloqueando ela. Abre espaço para muitas coisas legais na lista. E lógico que aqui vai ser um deck agro, tá bom, pessoal? Para estar ganhando batendo. Então vamos começar aí, né? Vamos ter as cartinhas famosas transformadoras de jogo. Cartinhas pra gente estar evoluindo no nosso jogo aí. Temos esse Eldrazi aqui que ele faz ficha de Eldrazi que gera incolor. Essa criatura aqui tá pra gente tutorar terreno. Tutorar terreno também, no caso uma floresta pro campo. E temos aqui uma humana druida. Que se a gente pagar 3, virar ela e sacrificar, também vai tutorar um terreno para o campo, tá bom? E aí, pessoal, o nosso comandante aí, ou nossa comandante, né? Não dá pra ver direito essa arte. Parece mais um homem, né? Mas enfim. Ele ou ela diz aqui que tem poder 4, né? E geralmente são os filtros que eu busco aí para montar minhas listas, é na caixa de texto e no poder e resistência da criatura. E aí eu procurei várias cartinhas que fizessem alusão ao poder 4, tá bom? Pra estar fazendo sinergia com o nosso comandante. A gente tem, por exemplo. E aí, né? E aí que entra, numa coleção de Magic, chamada Cans of Tarkir, essa mecânica veio essa mecânica, né? Falou poder 4, só que chamada de feroz, tá bom? Então toda vez que vocês veem eu falando poder 4 ou maior, eu já vou resumir falando feroz, tá bom, pessoal? Não que seja isso, tá bom? Mas quer fazer alusão a poder 4. Então temos aqui uma criatura com feroz, entre aspas, tá bom? De novo. Tá? O feroz, entre aspas, dele é descartar uma carta e comprar uma carta. Essa criatura aqui é uma 3/3 com defensor, que no feroz ela pode atacar como se não tivesse defensor. E esse aqui com feroz, ele fica com mais 0 e ameaçar. Outro também, né? 3/3 aqui no feroz pode atacar como se não fosse defensor. E temos uma lacraiona aqui que quando ataca, uma criatura que a gente controla ganha toque mortífero. Além disso, ela já tem toque mortífero. Do dronezinho macho, né? Enquanto eu não acho nada melhor para a gente acumular mana para conjurar nosso comandante da zona de comando, esse aqui é a melhor opção. Fazer uma fichinha aí de tesoura a cada turno. O feroz desse aqui é colocar um controlador de mais um em uma criatura que a gente controla no começo de cada combate. Adiciona uma verde ou filtra uma genérica para transformar de qualquer cor. Quando o feroz desse estiver ativado, né, de novo, tá, pessoal? Entre aspas, ele vai ganhar mais um em vigilância. E temos um 2/3 que fica com mais 0 e pode atacar como se não fosse defensor, tá bom? Ele tem defensor. E essa condição também é o feroz dele estar ativado. Adiciona uma mana de qualquer cor. Esse aqui tá pra gente comprar 2 cartinhas, assim como essa raposinha. Esse aqui, ó, esse aqui já de fato é realmente a mecânica feroz, né? Ele vem dizendo aqui, ó, Ferocious. Né? No caso, o feroz dele é entrar com controle de mais um, tá bom? 2/3 entra fazendo uma ficha de papel real anexado numa criatura que a gente controla. É uma mini proteção, tá bom? Pro nosso comandante aí, né? Ou pra alguma criatura alvo nossa. Esse aqui no feroz dele, toda vez que ele ataca, ele faz um dinossauro 3/1.
E no feroz dessa aqui, ela ganha mais um. E aí ela já tem atropelar. Atropelar não pode atacar no bloqueado, a não ser que a gente esteja com o feroz ativado, vamos dizer assim, né? O feroz ativado. E esse aqui deve ser bloqueado se estiver apto. E aí começa a coisa interessante da lista, né? Ele diz aqui que quando ele morre, a gente ganha um de vida para cada criatura que morrer esse turno. E ele, o nosso comandante, né? É uma combinação legal. Se eu pudesse, eu colocaria todas as criaturas que nem ele. Ali, toda vez que se tornasse bloqueado, acontecer alguma coisa, que elas vão ganhar mais 3. Tá bom? Mas eu não tive tantas opções. Eu achei essa aqui, né? Esse felino e esse aqui também. Tá bom? Tem o mesmo efeito que ele, só que ele é um pouquinho pior porque ele não tem a segunda habilidade. Toque mortífero, no feroz ele fica com mais 2. E essas foram as nossas criaturas, tá bom? Eu dei ênfase em colocar poucas criaturas no deck e colocar mais equipamentos, né? Foi uma dica aí do Guilherme Novita, né? Que eu comentei lá, aí no começo da live para vocês, lá no destaque da comunidade. E ele meio que abriu meus olhos, né? Ficar pensando, pô, vou ficar investindo tanto em criaturas na lista e meu comandante que mata mais rápido, né? Por dano de comandante. Eu achei melhor focar em equipamentos agora, minhas listinhas, né? E aí teremos aqui o Bonus Swan, que dá mais 1/0 para criatura equipada. E talvez o melhor equipamento, tá bom? Dentro do meu orçamento aí que eu filtro as listas que eu faço. Esse aqui talvez seja o melhor equipamento para todos os deck Commander, né? Pelo menos que eu vou montar daqui para frente. Já comprei 8 cartinhas dessa para colocar nos meus decks físicos. E ela é o seguinte, cara. Se você pagar 2, você faz uma criatura ganhar mais X+0, sendo X o número de vezes que essa carta foi resolvida. Aí eu pensava que era o seguinte, se eu pagasse 6, eu estaria dando mais 3/0, mas não é. Você vai pagar a primeira vez, já vai ficar marcado ali 1. Você vai pagar a segunda vez, vai marcar 1 e 2. A terceira, 1, 2 e 3. Entendeu? Então a gente com... Tudo bem, né? A gente vai precisar aí de 6 manas. 6 não, né? 12 manas pra gente matar com dano de comandante. Com uma pancada só, né? Que ele vai ganhar mais 21/0. Mas eu acho legal. Tutorar terreno ou dar dano em criatura. Esse aqui vai entrar anexado numa criatura não humana que a gente controla, ganha mais 2/1. Tutorar terreno para nossa mão. Comprar 2 cartinhas. Comprar 2 cartinhas também. Esse aqui tá para adicionar mana incolor. E esse aqui, deixa eu só fechar meu portão aqui porque começou uma musiquinha aqui. E aí é o seguinte, né? Eu também procurei bastante cartinhas para dar bônus para criaturas, né? Então temos aqui uma mais 3/0 ou iniciativa para criatura alvo. E aí, pessoal, né? Temos a questão do vermelho, né? O vermelho não tem hexproof, não tem indestrutível, né? Pelo menos no orçamento que eu procuro, que eu filtro aqui, né? Aí eu coloco cartinhas assim, ó, sacrifica uma criatura como custo adicional para fazer alguma coisa pro oponente, tá bom? Esse aqui, no caso, ele vira um raio aqui, 3 de dano em qualquer alvo. Isso aqui é pra gente responder remoções, né? Se o oponente aí tentar remover nosso comandante, por exemplo, a gente sacrifica ele e dá 3 de dano, tá bom? Eu gosto de chamar isso de contra-ataque. Mais 3 para criatura, mais 2. Regenerar a criatura. Esse aqui tá para dar resistência à magia para criatura. Criatura vai dar dano igual ao seu poder. Mais 3 atropelar para criatura alvo. Essa carta eu não sou muito fã dela, cara. A arte dela é até maneira, mas ela dá mais 1, resistência à magia e o anel tenta a gente. E só. Né? O anel vai tentar uma vez só e não tem mais outras opções de fazer isso aqui na lista. Faz o terreno nosso se tornar um dinossauro, 4/4, que deve ser bloqueado desse turno. Então temos mais uma opção aí de criatura para fazer sinergia com o nosso comandante. Contra-ataque aqui de 4 dano em qualquer alvo, tá bom? Mesma coisa, custo adicional, tem que sacrificar. Mais 3, ou até mais 5 para criatura alvo, se a gente reforçar ela. Destruir artefato de encantamento, a gente vai descartar uma carta para comprar 2. E essa mágica também tem recapitular. 5 de dano numa criatura, ela perde indestrutível. E essa aqui tá para destruir ou veículo ou dá 6 de dano em criatura Planeswalker. Temos uma carta que também tem feroz, tá bom? Entre aspas, de novo, falando para vocês. O feroz dela é dar 4 de dano numa criatura e 2 de dano em cada outra criatura que o jogador controla, tá bom? Descartar uma, compra 2, ou dá 3 de dano em cada criatura sem voar. Tutora até 2 terrenos para nossa mão. Faz uma fichinha de lenda e a gente ganha 2 de vida. Dá mais 3 e a criatura deve ser bloqueada. Dá mais 3 para a criatura alvo, ela deve ser bloqueada esse turno. 4 de dano aqui, criatura Planeswalker. Acho que a melhor cartinha de compra que dentro do meu budget aí é essa aqui, né?
descarta, compra duas. E ela é interessante porque se a gente não tiver carta na mão, a gente só vai comprar duas, já que a gente não vai ter carta para descartar. Muito boa. A carta eu acho que eu tenho potencial para ficar uma carta aí jogada no Pauper. A criatura ganha mais dois, se a gente estiver com o Feroz ativado, e depois ela luta com a criatura que a gente não controla. A criatura ganha mais um para cada criatura que a gente controla. Ela vai ganhar atropelar e deve ser bloqueada também. Isso tudo aí, cartinhas vão fazer sinergia com o nosso comandante, né? Já que as criaturas vão ganhar mais três que forem estiverem sendo bloqueadas. Descarta uma, compra duas, faz 1/1/1. 2 de dano global, tem que recapitular. Mais 5 e obriga uma criatura a ser bloqueada. 4 de dano global, ou se a gente reciclar, vai dar 1 de dano global. Tutora até 4 terrenos básicos para o campo de batalha virado. Uma carta que eu acho bem legal aqui. E essa aqui tá para comprar duas cartinhas, tá bom? Mas ela também se transforma numa criatura. Tá aqui mais pelo resistência à magia para criatura alvo, né? Quando ela entra. E temos mais uma carta aqui, entre aspas, de novo, o feroz dela, né? Tem feroz, entre aspas, tá bom? O feroz dela é exilar a carta do topo do Grimório, no caso de cada fase final. E a gente pode conjurar ela até o final do próximo turno. Eu tinha muito dessa carta, usava no muitos meus decks meus, físicos, né? Meus antigos decks. E ela sempre rodou muito bem. Uma carta aí que eu sempre achei legal. Mais 2 para criatura encantada. E ela também ganha a habilidade de regenerar se a gente pagar 2 manas. Fechamos com 19 florestas e 13 montanhas. Uma lista aí simples de bater, né? E, cara, é isso aí, né? O que o Guru faz. Descer bicho e bater, né? Geralmente o Guru desce bichão. Meus já são bichos pequenininhos, né? E eu quero ver o que vocês comentaram, o que vocês acharam dessa lista. Lembrando que eu vou colocar ela nos comentários do vídeo, tá bom? Quando a live fechar. E aí o Jax, opa, listinha, bom dia, Jax. Tudo bem, cara? Espero que sim, espero que tenha dormido direito, né? A gente conversando lá no WhatsApp essa noite aí lá no grupo, né? A gente acaba se empolgando, a gente dorme tarde. Mas obrigado por ter comentado, cara. Listinha aí é aquela que eu posto lá para vocês, né? Vocês que estão no grupo lá, acaba recebendo essas listinhas com antecedência. Isso que é o bom de você estar lá no grupo, pessoal. Se vocês quiserem entrar no grupo lá, inclusive do WhatsApp, né, entra aqui na descrição do vídeo que vai estar, que vocês vão receber essas listas aqui aqui do canal, tá bom? Esses encantamentos são bons, sim. Os encantamentos eu acho eles legais também. Principalmente esse que regenera, né? São encantamentos baratinhos, mas que são úteis, tá bom? Mas brigadão aí por ter comentado, tá, Jax? E é o seguinte, pessoal, de novo, vou fechar a live, se der 25 visualizações até o final do dia, né, do meu expediente aí, a gente abre mais uma listinha aí, tá bom? E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, depois de férias, vários meses, um mês e alguns dias de férias, né? Voltando aqui para vocês, vou começar hoje de novo a produzir conteúdos pro canal, tá, pessoal? Eu botei algumas coisas lá na aba comunidade, que ia voltar, não ia voltar, mas resolvi voltar, tá bom? E antes eu quero agradecer aqui, antes de começar de fato, quero agradecer aqui os destaques dessa semana, que é o Ricardo Alves, Jefferson Santos, Jax Coupe, Kaique Caiqueira e Laranja Troll. Esses que estão aparecendo aqui, né, vocês que estão aparecendo aqui, lá no grupo do WhatsApp, eles têm a opção de poder mandar mensagens, tá bom, pessoal? Lá no WhatsApp, quem estiver destaque aqui vai poder mandar mensagem por lá no grupo, tá bom? Então, muito obrigado e bom ter vocês lá. E outra coisa, vamos fazer o seguinte hoje. A gente vai fazer, estreando o Lore aqui, Eclipsed, que é a coleção nova de Magic. Eu fiz essas listas aqui para vocês. E a gente vai começar hoje pela Brigitte Clans Heart, né? E aí, pessoal, é o seguinte, essa coleção ainda não lançou, né? Mas já foi spoilada todas as cartas. Aqui no aplicativo já liberou e aí eu resolvi montar uma lista, tá bom? Porque acredito eu, né? Não sei se eu estou enganado, que muitas cartas relacionadas a essa comandante aqui, depois que lançar, vai subir de preço. Ou cartas que usaria no deck dela vão subir também e não vão baixar mais, tá bom? Então, para eu que trabalho sempre com budget, eu acho, né, acredito eu, vou até dar uma pesquisada nisso depois no chat GPT, se essas cartinhas aqui depois não vão alterar o preço que essa carta lançar. Caso altere, aí é bom vocês manter as cartinhas que estão aqui, tá bom? Mas lembrando assim, que é uma lista, uma coleção que vai lançar, vai sair muitas cartas novas, e quem não tiver problema de valor, né, gastar dinheiro, de repente é até melhor esperar, tá bom? Sair essa comandante aqui, essa edição, para você estar colocando coisas diferentes. Mas é o seguinte, vamos lá. É uma Kit Skin guerreira, de custo 3/2. Ela diz que quando ela entra ou transforma,
a gente cria um Kit-Kin 1/1 verde e branco. Na nossa main phase, no começo da nossa main phase, podemos pagar uma verde para transformar ela, e aí vem o outro lado dela. Que seria a espécie dela de noite, né? O tipo dela noturno, né? Vamos dizer assim, de Lore. E aí ela ganha a habilidade de virar adicionar X manas verdes ou X manas brancas, sendo X o número de criaturas que a gente controla. A mesma coisa que no final, na nossa main phase, podemos pagar uma branca para transformar ela, e a gente fica nesse processo conforme a nossa vontade, tá bom? Fazendo fichinhas e podendo adicionar mana. E aí qual é a temática desse deck? Basicamente seria uma espécie de devoção, tá bom? Já que a nossa comandante vai gerar ou verde ou branca, eu tentei aproveitar, tá bom? Não achei tantas cartas assim no nível do orçamento aqui do deck, né? Que tivesse ali, tipo, 3 manas verdes no seu custo, 4 manas verdes. Normalmente aqui a gente vai ter 2 manas verdes, tá bom? Mas a ideia aqui é trabalhar com devoção de um lado ou de outro. Realmente essa cartinha, ela representa isso, a luz, né? O dia e a noite, tá bom? Então vamos começar, a gente vai ter aqui uma tutorzinha de floresta, se a gente sacrificar ela. A gente pode também usar essa cartinha aqui para tutorar também terreno básico. A aliança, ela ganha mais um quando uma criatura entra. E a aliança aqui é uma mecânica legal, porque a gente vai estar fazendo fichinha, né? Toda vez. Então a gente toda vez vai desencadear a aliança. E aí essa aqui é a primeira criatura que leva 2 símbolos, né, da mesma cor no seu custo. Então 2 verdes, 3, 2. Cara, eu tentei achar o máximo que eu pude dessas cartinhas com símbolos, né? Bastante símbolos. Porque a nossa comandante, ela consegue gerar bastante mana, né? Às vezes a gente vai gerar ali 5 verdes, 5 brancas. Mas vocês vão ver que não tem tantas opções assim, tá bom? Geralmente a gente vai ter, no máximo, uma carta que custa 3 brancas, tá bom? Esse aqui é um 3/2 com atropelar. Toda vez que atacar aqui, criamos um tesouro. 3/2, por 2 manas verdes. Toda vez que uma criatura morrer sozinha, né? Vamos lá. Toda vez que uma criatura morrer, se ela estiver atacando, bloqueando sozinha, a gente investiga. Essa carta tem lampejo e ela é muito útil para mim em algumas jogadas, tá bom? Vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Adiciona uma mana também de qualquer cor. Quando morre, a gente investiga. Compra até 2 cartinhas, se a gente reforçar. E esse aqui também vai dar 2 compras pra gente, tá bom? Essa carta aqui, ela também trabalha com a mecânica de dia e de noite. E até, cara, parando pra pensar bem, né? Agora que eu parei pra pensar nisso, seria interessante a gente ver essa mecânica em Lore Eclipsed, né? A mecânica lá de Innistrad, de dia e de noite. Aí, tá uma ideia aí que, né, tive agora, talvez a Wizard poderia ter tido, né? Mas enfim, ela não é de Lore, ela é de Innistrad, mas ela diz, toda vez que quando ela entra, se tiver noite, se torna dia. E aí toda vez que a gente alternar entre dia e noite, a gente vai olhar 4 cartas do topo e podemos puxar uma criatura com valor de mana 3 ou menos para nossa mão, tá bom? Uma criatura aqui com 2 símbolos brancos, por isso que ela tá aqui também. Voar, 3/1. E aí o que eu falei para vocês, talvez essa aqui, né, eu não lembro mais para diante, mas eu acho que é a carta que mais tem símbolos no seu custo. São 3 branquinhas aqui, voar, vínculo com a vida, 3/3. Custo 2 lampejo, quando entra seu oponente castou uma mágica azul ou preta, a gente também vai olhar 4 do topo e puxar uma permanente para nossa mão dali. E temos uma carta incolor, porém ela diz que no começo do nosso combate, se a gente controlar 2 ou mais criaturas permanentes, né, multicoloridas, essa criatura aqui ganha golpe duplo. E aí isso aqui tá por causa das nossas fichas da Brigitte, da nossa comandante. Já que as fichinhas que ela faz é verde e branco, ok? Quando entra, a gente ganha vida igual a nossa devoção ao verde. Pagar um sacrifica, destrói artefato de encantamento. E esse aqui dá mais X mais 0 quando entra para uma criatura alvo, sendo X nossa devoção ao verde. E temos uma criatura com barganhar. Ela vai custar 2 a menos se a gente barganhou ela, né? Se a gente negociou, na verdade. Atropelar 6/6, quando entra a gente ganha 3 de vida. Isso aqui tá por causa das nossas fichinhas aí de Kit-Kin. A gente consegue negociar elas. Paga 2, a criatura ganha mais X mais 0, sendo X o número de vezes que essa habilidade foi resolvida. Uma carta muito boa, tá bom, pessoal? Pra quem quer aí no comando e ganhar de dano de comandante, eu aconselho a botar essa cartinha aqui pra estar equipando no comandante. E temos uma carta que a função dela aqui nessa lista é proteger, dar uma proteção pra gente aí, já que a gente não tem globais, tá bom? Ela é um equipamento aqui que quando se transformar, ela vai prevenir dano por criaturas que os nossos oponentes controlam, que serão causados por criaturas que eles controlam,
E no 3, ele vai virar. No Lore 3, né? Ele vai virar todas as criaturas dos nossos oponentes. Como a gente não tem global aqui, né? Praticamente. Eu acho que não tem nenhuma global aqui, cara. Essa aqui é uma simulação de global, já que a gente vai prevenir e já que a gente vai virar tudo, pelo menos por um turno. A criatura que para tem. A gente pode olhar o topo do Grimório. E toda vez que ela atacar, a gente explora. Tutorar terreno básico ou dá 4 de dano em criatura. Temos duas opções. Essa aqui vai tutorar terreno básico também para nossa mão. Exatamente como essa aqui também. E temos um veículo que está aqui pela opção de comprar 2 cartas, tá bom? Já que ele, aqui no final da... Uma das habilidades dele é comprar 2 cartinhas. Esse aqui tá porque ele cria uma ficha de pista quando entra. E temos um artefato aqui que ele também tá para comprar carta. Já que ele tem ligue seus motores, na velocidade máxima ele ganha vire, sacrifique, compre 2 cartas e descarte 1. Compra 2, descarta 1. E vamos ter uma cartinha aqui que vai dar mais um para uma criatura que a gente controla, para cada criatura que a gente controla. Ela também vai ganhar alcance. Proteção para uma criatura nossa contra uma cor. Criatura ganha mais X, a gente cria um cidadão, 1/1. E aí eu acho que essa carta foi feita errada. Ela poderia criar o cidadão primeiro e depois dar mais X, né? Seria mais interessante. Mas essa carta é boa nessa lista, porque a nossa comandante, lembrando, né? Ela adiciona X manas. Então a gente consegue dar muitos para uma criatura alvo. Mais um para cada criatura que a gente controla, para uma criatura. Mais 2 indestrutível para uma criatura nossa. Essa aqui também tá para dar indestrutível para uma criatura nossa. A criatura vai causar dano igual ao seu poder a criatura que o oponente controla. E temos uma carta aqui na Fateful War, né? Na hora fatal dela. A gente vai dar indestrutível para nossas criaturas. Está aqui por causa disso. O jogador sacrifica uma criatura atacante. Uma criatura atacante ou criatura bloqueadora. Essa carta aqui é bem clássica, né? Eu me lembro dessa carta quando saiu. A criatura vai ganhar proteção contra uma cor que a gente escolher. E essa mágica tem rebote. Essa aqui também vai dar proteção. Só que a criatura também vai ganhar um controle de mais um. Essa aqui no lugar da proteção vai ganhar indestrutível. Voar em um contador. E temos aqui colocar uma mágica. Uma permanente não terreno histórica. No topo do Grimório do seu dono. Como quarta, né? A partir da quarta. Isso aqui é bom para a gente estar livrando de comandante. Embora, geralmente, o oponente vai escolher colocar o comandante na zona de comando, tá bom? Indestrutível para a criatura. Ela ganha contador e vínculo com a vida também. Destrói artefato. Destrói encantamento. Exila uma carta do cemitério. A gente pode reforçar 1. Destruir Planeswalker ou criatura que esteja atacando, que esteja virado ou ativando. E temos mais uma mágica aqui com 2 símbolos brancos no seu custo. Ela vai exilar a criatura atacante ou bloqueadora. Só que ela tem que convocar, tá bom? 2 criaturas nossas vai dar dano igual ao seu poder a uma criatura do oponente. Só que elas também vão ganhar +1/0. E temos um previne todo o dano que as criaturas do nosso oponente causam nesse turno. Como eu expliquei para vocês, não temos global na lista. E essa aqui é uma tentativa da gente se proteger de várias criaturas, tá bom? Mesma coisa que essa ali, que é a outra que eu mostrei para vocês. 2 criaturas nossas vai causar dano igual ao seu poder. Só que essa aqui não dá +1/0. A nossa criatura ganha um controle de +1/1 se ela entrou esse turno. E ela luta com uma criatura do oponente. Ganhamos 2 de vida, criamos uma ficha de Lender. E a gente vai exilar artefato, criatura ou encantamento, que o oponente controla. Porém, ele pode colocar uma permanente da mão dele no campo, tá bom? Não sei dizer o quanto essa carta é boa ou é ruim, cara. Nunca vi ninguém jogando com ela. Detém 2 criaturas do oponente. E temos uma mágica que faz 2 Eldrazi 1/1 que gera mana incolor. Já que não temos pedrinhas de mana, é isso aqui que a gente vai usar para castar nosso comandante, tá bom? Nossas criaturas ganham +2/2. Por uma mana a gente sacrifica esse encantamento para exilar uma criatura que esteja atacando a gente. E temos o encantamento aqui, talvez uma das melhores cartas da lista. Já que ela tem 2 símbolos brancos no seu custo. E por uma branca aqui, né? A gente pode pagar quantas vezes a gente quiser. A gente dá +1/1 para a criatura encantada. E lembrando que a nossa comandante ela vai adicionar X. A gente consegue dar muitos também. Quando entra a gente ganha 2. A gente vai virar para adicionar uma mana de qualquer uma, 2 manas de qualquer uma cor. Ele vai encantar um terreno quando entra. E temos um encantamento, cara. Muitas cartinhas aqui estão aqui, mas por ter símbolos, né? Por sua devoção ser alta, tá bom? Mas, né? Essa lista aqui seria muito melhor se tivesse, por exemplo, uma mágica de custo 3 brancas.
custo 4 4 verdes, né, por exemplo, seria bem mais interessante, tá bom? Como não tem, eu usei o que tinha. Essa aqui, por exemplo, é uma mágica que ela basicamente manifesta o topo do Grimório, encanta ele com esse encantamento aqui, e aquela carta manifestada ganha voar e vínculo com a vida enquanto estiver encantada com isso aqui. Encantar a criatura Planeswalker, ele não vai atacar nem ativar habilidade, nem bloquear. E quando entra, a gente exila a criatura Planeswalker até que ele deixe. E a gente usa a evidência 1 quando entra. E temos um encantamento aqui que também tem encantar terreno. A gente cria um esquilinho toda vez que a gente virar esse terreno. E temos uma carta aqui com custo 6, bem alto. Porém, ela tem 3 símbolos, né? A devoção dela é 3 para ativar a habilidade. Que é sacrificar esse encantamento para criar um Vorme 6/6. Como eu expliquei para vocês, né? Aqui a base de mana, aqui, ó, um tutor de terreno, 16 florestas, 16 planícies, e fechamos com mais um tutor de terreno. É o que eu expliquei para vocês. Para mim, essa lista aqui é de devoção, né? Vamos dizer assim. Ela mexe com muitos símbolos, né? Porém, eu não achei no orçamento da lista que eu monto muitos símbolos aqui nas cartinhas. Mas quem tiver dinheiro, quiser investir, cara, bota aí mágica aí. Tem bicho aí, tem um Homem-Aranha agora de custo 5, acho que é 4 ou 5 brancas, né? O bicho é cheio de habilidade. Aí isso aqui você consegue castar tranquilo com a versão dela aqui virada, a versão verde dela, beleza? Pessoal, vamos agradecer aqui de novo os destaques da comunidade, né? Mas na verdade eu quero fazer um convite para vocês. Tem um perfil aqui no Pinterest do canal, se chama Artista Mais, e eu faço várias proxies, né? Para quem não viu, no estilo do canal, tá bom? Aqui o Baral, ele é baseado aqui no Magos, no Chrono Trigger. Vocês podem ver que o visual da carta, né, foi criado por mim, não é parecido com o do Magic. E temos aqui inclusive a carta mais recente, que é de Lore também, que é a Mar Allen, né? Só que eu fiz aqui usando a artezinha da Rosine, que é a apóstola lá do Berserk, né? Para quem já viu esse anime, sabe que esse arco aqui do Berserk é bem macabro. E essa fadinha aqui, né, essa criatura aqui, né, essa personagem, na verdade, ela combinou totalmente com a comandante. Então achei maneiro fazer essa montagem aqui, tá bom? Então quem quiser dar uma olhadinha, tem várias proxies aqui para vocês baixar de graça, tá bom? E usar aí. E quem quiser clicar no link aqui do perfil, você vai ser levado para a Shopee e aí você consegue comprar por ali umas proxies, né? Você consegue encomendar para o dono da loja fazer essas proxies aqui para vocês, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu vou abrir mais uma live para estar fazendo mais uma lista, já que eu não postei vídeo ontem, e a gente se vê logo logo então, tá, pessoal? Muito obrigado aí, até logo mais. E aí, pessoal, Bruno aqui em mais uma live do dia. Pessoal, antes de começar, quero agradecer novamente o destaque da comunidade, que é o Ricardo Alves, Jefferson Santos, Jax Coupe, Caico Caiqueira e Laranja Troll. Vocês estão liberados para poder mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E inclusive o Kaique, o Caiqueira e Laranja Troll não estão no grupo. Se por acaso estiver vendo esse vídeo, dá uma entrada lá no grupo para poder liberar o acesso para vocês, tá bom? Se você quiser aparecer aqui, é só interagir no canal, tá, pessoal? Seu nome fica aparecendo aqui, ok? Vamos lá, o que eu tenho para vocês nesse momento aqui. Eu tenho uma lista, cara, que é o seguinte, essa lista de Lore, né? Eu fiz uma listinha de Lore. Eu decidi que cada coleção eu vou escolher um comandante e vou montar um comandante daquela coleção ali. Vou tentar apenas montar um deck daquela coleção, tá bom? Eu gostei muito dessa comandante aqui, chamada Bree. Eu não sei o que ela tem em relação com o personagem chamado Bree também, que também é um gigante, né? E também é de Lore também, né? Não sei se tem algum grau de parentesco. Mas eu gostei dessa comandante, das habilidades dela. E eu montei uma listazinha pensando que essa lista seria minha, tá bom? Só que, cara, eu vi uma comandante bem legal dessa coleção, que é uma fadinha, né? É uma fada elfo. E eu achei muito legal porque ela é tribal de fada e elfo. Quem viu a live quase agora, viu que eu mostrei a proxy dela. Então eu tô entre as duas aí, qual que eu vou montar pra mim, tá bom? Sendo que tá quase certo eu ter optado ali pela deck da elfa. Mas, cara, temos uma comandante aqui com uma mecânica bem interessante. Por 2 manas, a gente virar ela, a gente vai dar vínculo com a vida e voar para uma criatura que a gente controla. E no começo da nossa fase final, se a gente ganhou vida esse turno,
a gente vai exilar o topo do nosso Grimório até exilar uma permanente não terreno e castar ele sem pagar o custo de mana, se o seu valor de mana for menor ou igual à quantidade de vida que a gente ganhou. Então a ideia daqui é ter mágicas de custo leve para a gente ganhar vida e cartas médias, né, custo médio e custo alto para a gente conjurar de graça, tá bom? Só que assim, foi uma lista que eu não investi muito em cartas com valor muito alto. Coloquei uma ou duas cartinhas ali com valor alto, até porque as próprias mágicas que ganham vida, elas podem ser castadas também, tá bom? Pela nossa comandante, e geralmente elas já são boas. Então vamos lá, né? Uma listinha aqui que talvez, né, eu mude de ideia e volte atrás, mas quem quiser montar essa comandante aí é uma comandante que eu me interessou, tá bom? 1/1, quando morre a gente ganha 3 de vida, a gente pode pagar 2 e sacrificar para destruir um artefato em encantamento. Quando entra a gente cria uma pedra de energia, e quando ele deixa a gente sacrifica uma pedra de energia. E isso é interessante porque, por mais que a gente vai ter que sacrificar quando ele deixar, mas essa pedra de energia a gente consegue usar para a habilidade do nosso comandante, ok? Quando a gente controlar um gigante, ou seja, nosso comandante, né? Ele vai ficar um 3/2 com iniciativa. Quando ataca cada jogador cria um tesouro. E temos uma criatura aqui para a gente tutorar um terreno para o topo do Grimório. Isso aqui é para a gente estar mexendo aí na nossa base de mana, beleza? Quando entra a gente cria uma ficha de Lander. Ele tem Landfall também. E pagamos 3 aqui para sacrificar, para tutorar 2 terrenos básicos para o campo virado. Essa aqui tá pra gente comprar 2 cartinhas, porém quando ela deixa, né? Porém também cada oponente compra uma carta. E cara, quando eu fiz essa lista aqui, eu pensei, pô, cara, eu acho que eu vou fazer temática de comida, né? Já que a nossa comandante ali tá com um cesto, por incrível que pareça, né? Até agora eu não sei o que ela tá fazendo com esse cesto. Se ela tá cuidando dessas ovelhas ou se ela vai comer essas ovelhas, né? Essa é a minha dúvida aqui dessa comandante. Inclusive, é um dos motivos de eu ter mudado de ideia de comandante, tá bom? Mas é o seguinte, aí eu decidi vou fazer com a temática de comidas, né? Que aí fica interessante. Mas aí não tinha muitas cartas aqui no meu filtro, né? No orçamento aqui da lista. Mas esse aqui é interessante, ó. 3 mana, 2/3, ele entra fazendo uma comida. E ele dá mais um para uma criatura para cada comida que a gente controla. Como vocês vão ver, a gente vai ter mais 2 ou 3 cartinhas aí pra gente trabalhar com a mecânica de comida. Quando entra, a gente tutora um terreno básico para a nossa mão. E quando entra, a gente ganha 4 de vida. Então é uma carta bem legal, por 3 mana a gente vai ganhar 4. No final da nossa fase, a gente vai castar algo de custo 4 ou menos, sem pagar o custo de mana. Ou seja, a gente está trocando 3 manas, né, por uma carta com valor de mana 4 ou menor, tá bom? Então bem fortinha essa cartinha aqui nessa lista. Quando entra, a gente tutora um terreno básico também para a nossa mão. E quando entra, a gente ganha vida igual ao seu poder, porém ele tem eternizar. Ou seja, a gente tem como ganhar aqui 6 de vida ao todo. Quando morre ou é reciclado, a gente cria uma ficha de comida. E temos um pôneizinho aqui, né? Do Bilbo, alguma coisa assim. Não é do Bilbo, é Bill the Pony. É do Senhor dos Anéis, mas eu não sei que personagem é esse. Mas ele é o seguinte, ele entra fazendo 2 fichas de comida. A gente pode sacrificar uma comida para uma criatura causar dano igual ao sua resistência nesse turno. Como ele tem resistência 4, ele vai bater 4, tá bom? 2/3 voar, se a gente fosse ganhar vida, a gente ganha mais 1. E se a gente pagar 2, ela ganha vínculo com a vida. E temos uma besta aqui de custo 5, 4/4 com vigilância e ameaçar. Cara, eu botei ela porque ela é custo 5, né? Uma criatura que a gente vai conseguir castar de graça, então tá bom. Um dragão aqui que eu coloquei ele nessa lista mais pelo descarte, um card compre 2. Só que a gente vai ter que embaralhar ele depois. Temos uma gigante aqui, 3/6, que quando entra a gente ganha 5 de vida. E esse aqui, cara, eu pensei, eu preciso de uma criatura ali pra ameaçar, né? Uma criatura que a nossa comandante vai castar de graça. Achei esse gigante aqui, Amok, de custo 7, 7/6 atropelar. Quando ele morre, ele dá 7 de dano numa criatura aleatoriamente do oponente. E aí é interessante que a gente pode dar vínculo com a vida pra ele, e ele dá 7 e a gente ganha 7 também, tá bom? Além disso, é um 7/6 batendo atropelar. Não é a melhor criatura de custo 7? Com certeza não, né? Mas para o orçamento do deckzinho tá bom. Temos um artefato comida, a gente pode sacrificar para colocar um contador numa criatura e a gente comprar uma carta. Ou podemos sacrificar ele para ganhar 3 de vida e comprar uma carta. Esse equipamento eu acabei de falar para vocês no outro videozinho, né? A gente consegue aí dar bastante bônus para a criatura
conforme a gente ativar a habilidade dela, desse equipamento no caso. Tutorar terreno básico para nossa mão ou dar dano de criatura. Tutorar terreno básico para nossa mão, assim como o amuleto do viajante. E temos mais uma comida, né, um artefato comida. Ele entra criando 2 coelhos, e se a gente sacrificar ele, a gente ganha 3 de vida. Quando entra, criamos um tesouro, e ele tem equipar 1, a criatura equipada fica com mais um. E temos um artefato que está aqui para a gente comprar 2 cartinhas. Ganha 3 de vida, se a gente sacrificar ele. E temos aquele veículo de novo, ele compra 2 cartas aqui depois de várias etapas. Isso é o que interessa. E mais uma carta que a gente vai ganhar vida se a gente sacrificar, tá bom? Ele também entra fazendo ficha. Cara, uma proteção aqui bem interessante pra gente estar protegendo nossa comandante ou criaturas, por exemplo, aquele gigante lá de custo 7, né? A gente vai colocar o controle de mais um numa criatura, ela vai ganhar voar e prevenir todo o dano que seria causado nela. Achei bem maneiro por 1 mana apenas, né? Proteção contra uma cor, para nossa criatura alvo. Essa aqui tá pra gente prevenir 3 de dano e ganhar 3 de vida. Essa aqui tá pra gente estar em dano indestrutível para nossa comandante, assim como essa aqui tá para dar proteção contra uma cor, só que ela tem rebote. E temos uma mágica que por 2 manas apenas, a gente consegue dar resistência à magia para todas as nossas criaturas até o final do turno. Voar indestrutível com controle de mais uma criatura nossa, ganhar 3 de vida e comprar uma cartinha. E temos aqui colocar um controlador numa criatura, ela ganha resistência à magia também. Ou se a gente escolher a segunda opção, a gente destrói a criatura com poder 4 ou maior. Contador, vínculo com a vida indestrutível para uma criatura nossa. A ideia é que seja o nosso comandante, né? Para evitar remoções. Break Tease de novo, né? Vamos destruir aí artefato e encantamento e lidar com o cemitério. E de novo essa cartinha aqui que eu acho bem legal. Eu tenho umas 2 delas em 2 decks meu. Destruir um artefato, um Planeswalker que ativou ou uma criatura virada e ela tem que convocar. Uma cartinha que eu acho bem legal e a arte dela também é bem maneirinha. E aí é o seguinte, pessoal, aqui não tem sinete, não tem nada que vai conjurar nosso comandante, a não ser isso aqui, ó. Pensa, olha só, a gente por 3 mana a gente vai adicionar 2, escolha um. Um é dar mais 0 para nossas criaturas e o outro é adicionar 2 manas de uma cor e 2 manas de outra cor. Eu parei para pensar, pô, cara, posso colocar ali nessa lista aqui, né, quando eu tava montando a lista, posso colocar ali gera um tesouro de uma cor, gera um tesouro para gerar outra cor. Bota ali cartinha para gerar 2 incolor. E a gente já consegue castar nosso comandante. Mas, cara, por 3 manas, a gente já consegue gerar 2 de uma cor. Né? A cor que a gente quer, a vermelha e a azul. A vermelha e a branca, perdão. E ainda vai sobrar 2 pra gente castar nosso comandante. Eu acho que é interessante. Porque no turno 3, a gente consegue descer ele, tá bom? Por isso que essa lista aqui não tem produtores de mana sem ser essa aqui. Ganha 4 de vida, a gente compra uma carta. Destruir uma criatura virada. Com um artefato a gente ganha 3 de vida. E temos uma carta bem legal com a nossa comandante, já que ela vai dar 4 de dano numa criatura que o oponente controla. E se a gente estiver com feroz, a gente dá 2 de dano em cada criatura que ele controla também. Aí do mesmo jeito que eu pensei, pô, eu preciso colocar uma criatura aqui que seja uma ameaça na lista, né? Aí eu pensei, pô, cara, vou abusar do efeito da comandante para colocar um feitiço bem pesadão mesmo, aquele feitiço que normalmente você não conseguiria conjurar no Commander, né? Ou não valeria a pena conjurar. E aqui a gente vai conjurar de graça. Cara, eu achei esse feitiço que, sinceramente, sendo bem sincero para vocês, tem cartas de custo 8, né? Um pouquinho mais de centavos, bem melhor do que ela. Mas, cara, para quem não quer gastar tanto, a gente consegue usar aqui 5 de dano dividido em qualquer número de alvos ou jogadores, tá bom? No mesão Commander, a gente consegue matar 3 de uma vez, cara, se tiver cada um com 1 ponto de vida e outro com 2. Né? Então talvez não seja uma carta tão ruim assim. Eu só acho que ela poderia causar no mínimo 7 de dano aí, sabe? Pra ficar um pouquinho melhor. 5 de dano é um pouquinho só. O bom também é que ela é uma instantânea, embora esse aqui não vai dar em nada com a nossa comandante, já que ela casta na velocidade de feitiço. Compra a carta, ou a gente vai dar 3 de dano em cada criatura não voadora. Dá 3 de dano numa criatura Planeswalker, ganha 4 de vida. Tá aqui pra gente comprar 2 cartinhas e dá 2 de dano global. Comprar 2 cartinhas também, assim como essa também, só que ela cria... As duas vão criar ficha, tá bom, de criatura pra gente. 4 de dano global, a gente pode reciclar ela também para comprar uma carta e dar 1 de dano global. 7 de dano em qualquer alvo, e essa aqui é boa, né, já que a gente... O outro é 5 de dano, por 8 mana, essa aqui é 7 por 7 de mana, né.
O ruim é que é só em um alvo. Encantar criatura, ela fica com a habilidade de pagar 2, virar e ganhar 3 de vida. E encantar criatura, a gente ganha 3 de vida quando entra, ela fica com mais 1, mais 3. E temos o encantamento aqui, talvez o melhor ganho de vida aqui, 7 de vida, né? Se a gente pagar 3 e sacrificar ele. E aí a gente já consegue castar nosso gigantão lá, né? Se a gente conseguir fazer essa combinação. Temos uma carta aqui, cara, que ela tá aqui porque ela ganha vida, tá? Por mais que ela não seja tão cinética assim, né? Eu acho que não combina tanto assim. Não tem nada aqui que trabalhe com a mecânica de triturar, mas ela vai ganhar vida, isso que importa. Ela diz que no começo da nossa fase final a gente vai triturar uma carta, essa é a parte ruim dela. Porém, se um terreno foi triturado desse jeito, a gente ganha 1 de vida. Senão, ela dá 1 de dano a cada oponente. O legal dela é que a gente pode pagar 5 ou exilar uma criatura no nosso cemitério para criar um espírito 3/2, tá bom? Isso aí é interessante. Tá aqui pra gente comprar 2 cartinhas e tá aqui para criar uma fichinha de comida, que essa era a ideia do deck primeiro, né? Encantar criatura Planeswalker, que não pode atacar nem bloquear nem ativar habilidades. E de novo aqui, né? Quando entra a gente vai exilar uma criatura Planeswalker. E encantar permanente, ela não pode atacar nem bloquear nem ativar habilidades. Porém, a gente ganha 4 de vida quando esse encantamento entra. Quando eu vi esse encantamento a primeira vez, eu pensei, essa carta tem potencial. E realmente, foi uma carta que está sempre mudando a raridade dela. Comum e comum, comum e comum. Fechamos com 12 montanhas, 20 planícies e um terreno aqui que vai adicionar manas que a gente quer, das nossas cores que a gente quer. Só que a gente vai ganhar 1 de vida quando ele entra. Pessoal, foi a lista. Inclusive, deixa aí no chat, né? Eu vou dar uma olhadinha no chat agora de vocês, né? Se vocês comentaram. Se essa lista tá legal, cara, né? Porque eu tô indeciso ainda, pra falar a verdade. Andei dando uma mexidinha no deckzinho da Elfa, né? Acho que é Marilyn o nome dela. Eu vou trazer o vídeo dela aqui pra vocês. Mas eu tô entre as duas, cara. Eu confesso que essa aqui, né, o Boros, é a minha combinação de cor favorita, né? De 2 cores. Vamos ver aqui o que vocês comentaram. Bom, ninguém comentou, tudo bem, mas eu quero agradecer quem assistiu e eu quero fazer um convite agora a vocês participar lá do grupo do WhatsApp. A gente tem aqui o Amigos da Mage, temos um grupo aqui do WhatsApp. Pessoal, houve uma pequena mudança, né, no grupo. Você vê que tem bastante postagem aqui, ó. Bastante postagem mesmo. Mas houve uma pequena mudança no grupo. Antes, qualquer um que entrasse aqui poderia mandar mensagens. Porém, só quem está no destaque aqui da comunidade do YouTube agora pode mandar mensagem lá, tá bom? Cada semana você vai ser escolhido e você posta o que você quiser dentro da regra do grupo, tá bom? Mas vocês estão convidados a participar. É isso. Talvez eu faça mais uma livezinha hoje para completar 4 vídeos aí. E amanhã eu vou lançar um vídeo editado e a gente se vê até lá. Grande abraço. E aí, pessoal, o Bruno aqui, a última live do dia. Pessoal, antes de começar, quero agradecer a todos vocês que durante esses 30 dias aí que eu passei ausente, né? Passei de férias, né? Vocês ficaram aqui no canal, né? Aqui temos aqui a estatística. Em 28 dias, tive aqui a visita de 9.300 inscritos, né? Inscritos não, perdão, público, né? Que demonstra que vocês estão sempre aí aparecendo aqui no canal, se interessando. O YouTube também não tá apagando meu canal, né? Mesmo eu não sei postar. Então eu quero agradecer muito de vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Vamos a mais uma listinha. Eu acabei de mostrar para vocês quase agora a lista que eu, né, estou entre um dilema. Se eu monto essa lista aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, quase agora, ou se eu monto essa lista aqui, cara, que é quase certo eu montar essa lista, esse deckzinho aqui, né, da nova coleção de Lore, Eclipsed, né, porque é um tribal, as cores que eu menos tenho afinidade no Magic, e tem uma mecânica que, cara, eu sou horrível nessa mecânica, e aí eu pensei que isso tudo faz com que me desafie a aprender a jogar Magic melhor, né, montar essa lista será mais legal, para falar a verdade, a temática dela, né, é mais legal do que a outra. E, inclusive a proxy que eu vou usar para essa comandante aqui, né, que eu imprimi, eu já mostrei para vocês na primeira live, eu vou mostrar depois de novo. Eu acho também que é mais legal do que a proxy que eu vou usar da outra comandante, da gigante, tá bom? Então vamos lá, temos uma comandante nova aqui chegando, né? Custo 5, 4/5 voar. Ela diz que toda vez que ela ou outro elfo ou fada entrar, a gente vai exilar 2 cartas do topo de um
Grimório de um oponente. E eu tenho um efeito aqui, né, que pra mim, cara, como jogador, eu sou horrível nisso. Ela diz que uma vez por turno podemos conjurar mágicas com valor de mana menor ou igual ao número de elfos e fadas que a gente controla sem pagar o seu custo de mana. Cartas que foram exiladas com ela, tá bom? Com a Maralen aqui. Cara, é muito forte. Eu achei essa comandante muito forte, tá bom? Ainda mais pra ser uma carta rara. Eu acho que ela só não é mais forte porque ela é tribal, só por causa disso, né? Geralmente associam muito tribal a ser uma carta, uns decks fracos, né? Embora isso não é a minha opinião, já não é a minha opinião. Mas assim, essa questão de pegar controle dos outros, né? Coisas dos outros, eu não sou muito fã, tá, pessoal? Porque eu sou esquecido, eu tenho medo de acabar levando carta dos outros para casa. Mas eu pensei, por que não, né? Tá experimentando isso. E, cara, eu gostei muito dessa comandante. A gente vai ter bastante fadinhas, elfos, né, geralmente ali que tem valores na mesa. É claro, vamos ter as cartinhas aqui pra gente estar evoluindo o jogo. E algumas cartinhas que não serão nem elfos, nem fadas, porém farão sinergia de algum jeito com a nossa comandante, ou é porque tem efeitos interessantes dentro das cores dela, tá bom? Então vamos começar aqui com o último vídeo do dia. E espero que vocês gostem. Vamos lá. Teremos essa topeira aqui. Basicamente, ela vai colocar controle de mais um nela e no nosso comandante, tá bom? Temos esse elemental, ele tá aqui pra gente tutorar um terreno básico do nosso Grimório para o campo de batalha virado. E temos o primeiro elfo da lista. Ele é um 0/3. Se a gente pagar 4 e virar ele, a gente vai coletar a evidência 4. E em seguida, o terreno nosso se tornará uma criatura 5/5. Enquanto ele estiver virado, tá bom? Enquanto esse elfo aqui estiver virado. E ele já tem no texto ali, no começo dele, diz que ele não desvira durante a etapa de desvirar. Teremos essa humana druida, mesma coisa, a função dela aqui é tutorar terreno pra gente pro campo de batalha. Temos essa elfinha aqui, 1/2 alcance. Se a gente pagar 13, a gente dá 1 de dano à criatura com voar. E temos mais uma criatura que está aqui pra gente tutorar terreno, só que no caso é pro topo do Grimório. Esse aqui cria uma ficha de Lender, né? A mesma ideia aqui, tutorar terreno também. Ele também cria fichas de robô. E temos aqui uma criatura, um gerador de mana da lista, adicionar uma incolor, só que a gente vai triturar uma carta. E um elfinho aqui que quando entra a gente vai criar uma ficha de elfo. Tá aqui para comprar 2 cartinhas. Cara, eu acho muito maneiro os magos da guildas. Os magos da guilda, né? Das primeiras guildas lá, da primeira Ravnica, né? Porque eu sou dessa época, né? Fui da época do que a Ravnica lançou, eu tava começando a jogar Magic. Então eu acho muito maneiro. E esse aqui, pô, por ser um elfo, né? Deixou. Cara, essa carta aqui, uma das maiores decisões de eu estar montando esse deck no lugar do outro. Essa carta aqui, essa arte dessa carta aqui que eu acho bem legal. Por 5 manas, a gente sacrifica uma criatura e volta uma criatura do cemitério para nossa mão. E por outras 5 manas, a gente coloca o controle de mais um na criatura, tá bom? Então a gente pode pagar mana preta ou verde para estar fazendo um desses efeitos. Fadinha aqui com voar, e toda vez que a gente atacar, vamos usar vigiar 1. E temos o do drone macho, né? Toda a minha lista tem que ter ele. Ele garante tesouro aí pra gente conjurar a nossa comandante de novo da zona de comando, caso ela seja removida. E temos esse inseto que ele vai ganhando contador na nossa... Cada combate nosso, se a gente estiver com a comandante em jogo. E temos mais uma fadinha aqui, que é a mesma coisa da outra. Quando ataca a gente usa vigiar 1. A diferença é o ataque e resistência. Cara, eu pensei, essa carta aqui parece interessante, olha só. Ela diz toda vez que a gente casta uma mágica de todas as cores, com exceção da verde, ela vai ganhar um contador de mais um. E a nossa comandante, além dela ter 3 cores, ou seja, na verdade 2, né, a azul e a preta, a gente vai ficar castando mágicas dos oponentes. Então a gente tem acesso a todas as cores, né? A não ser que a gente esteja jogando com decks incolores, com desprovido, né? Aí essa carta não vai ter vantagem nenhuma. Caso isso, vai ser uma criatura que vai estar sempre crescendo, tá bom? Adicionar uma verde ou filtrar uma genérica para transformar em uma mana de qualquer cor. Quando entra, vamos olhar 4 do topo, puxar uma criatura para nossa mão. Adicionar mana de qualquer cor. Também está aqui para adicionar mana. E temos um mano druida, né? Como eu expliquei para vocês, tem cartas aqui que não são elfos nem fadas, mas fazem sinergia com o nosso comandante. No caso dele aqui, a gente compra uma carta, se a gente estiver com feroz, né, ativado. E ele tem plot. Temos um Phyrexiano aqui, elfo também. Se a gente pagar 1, virar e sacrificar uma criatura, a gente incuba 3. E temos um elfo lendário. Outra coisa que me fez
querer montar essa lista no lugar da outra. O power level dela tá maior, tá bom? Por uma listinha aí, cara, tirando a comandante, as cartas daqui devem estar uns 10 reais, sem brincadeira. Né? Bota aí 20 reais, tá? Arredondando muito, 30 reais, com frete. E aí você tem um Power Level 4, né? O que eu acho até razoável, numa lista muito, mas muito Budget, tá bom? Ah, sim. Ele diz que quando uma criatura entra, a gente vai usar a evidência 1 e o anel vai tentar a gente se essa segunda vez que essa habilidade desencadeia. Se a gente pagar 3 uma criatura que a gente controla, não vai poder ser bloqueada por criaturas com poder 2 ou menos. E esse aqui, se a gente reforçar ele, a gente faz todas as criaturas aptas a bloquear uma criatura nossa, bloquearem ela. Voar, toda vez que a gente caixa uma spell que não seja o nosso turno, a gente coloca um controle de -1/-1 numa criatura. Vamos lá, não é -1/-1 não, perdão. Ela ganha -1/-1. A aliança dela é ganhar +1/+1 até o final do turno e atropelar. E temos um elfo druida, quando entra a gente reanima uma permanente do cemitério para nossa mão. E uma fadinha aqui, né? A gente tem a versão dela aventura, a gente vai virar 3 criaturas. Virar não, perdão, até 3 criaturas vão ganhar voar. E se a gente castar ela como criatura, ela entra desencadeando aqui. Comprar cartas igual o número de oponentes que tenham causado dano nesse turno, tá bom? Não é elfo, não é fada, mas ele diz que toda vez que uma ou mais criatura que a gente controla com voar atacar, a gente vai comprar uma carta e descartar uma. Se a gente descartou uma não land permanente, a gente coloca o controle de +1/+1 numa criatura. Isso é interessante porque a nossa comandante tem voar. Ele já tem voar, mas a nossa comandante tem voar. Só ela sozinha batendo, né, já vai garantir essa compra aqui. Ameaçar, quando ele entra e destrói uma criatura com poder e resistência diferente. E a gente finaliza com esse elfo artesão. Quando ele entra, a gente fabrica 2. E ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menos. Vamos para as outras mágicas aqui. Equipamento, equipar 1. Paga 2, a criatura ganha mais X mais 0, sendo X o número de vezes que essa habilidade foi resolvida. Esse aqui, cara, é muito bom nessa lista, já que o nosso comandante tem 3 cores. Por uma mana aqui para equipar, a gente vai dar mais 3 mais 0 para nossa comandante, se a gente equipar nela. Tá bom? Uma mana jogar e uma equipar é muito bom. Esse aqui tá para tutorar terreno básico para nossa mão, ou se a gente paga 5 virar, sacrificar, a gente vai dar 4 de dano numa criatura. Também tutora terreno para nossa mão, assim como o amuleto do viajante. Esse aqui tá aqui para a gente comprar 2 cartinhas, assim como esse aqui também. Adiciona uma incolor, ou a gente pode pagar 4 virar investigar. E temos uma instantânea que tá aqui para dar indestrutível para nossa comandante. Cara, e aí, não sei se vocês lembram daquele elfinho que diz: se a gente castar mágica fora do nosso turno, uma criatura ganha -1/-1. E eu pensei, como que eu vou fazer isso, né? Com que sinergia eu vou fazer isso? E eu pensei nessa carta aqui. Ela dá +2/+2 para uma criatura, é uma instantânea, ou seja, a gente vai castar ela fora do nosso turno. Porém, ela tem buyback. Eu sei que o buyback dela é pesado, são 4 manas. A gente consegue ficar fazendo essa jogada o tempo todo. Recupera ela, joga ela de novo. Recupera ela, joga ela de novo. E aí de uma mana, dá +2/+2, ela vai ganhar a habilidade de dar -1/-1 também. Regenera o nosso comandante, dá resistência para o nosso comandante. Tá aqui para dar indestrutível para o nosso comandante. Esse aqui tá para a gente comprar 2 cartinhas e voltar uma permanente não terreno para a mão do seu dono. Esse aqui dá para dar uma espécie de ressuscitar para o nosso comandante, né? Eles têm que transformar isso numa palavra-chave. Basicamente, se a criatura morrer, ela volta para o campo. Esse aqui tá para dar resistência à magia para o nosso comandante também. Destruir um artefato de encantamento. Como eu expliquei para vocês, né? A outra lista lá que eu falei para vocês do vídeo anterior, da live anterior, não tinha remoções globais. Essa aqui também carece de algumas remoções globais, mas até tem como. O preto, né? A gente está falando da cor preta. Tem várias cartinhas aí, vocês vão ver aqui que tem 2 cartas que dá menos. Mas aí eu pensei, pô, cara, essa carta aqui ela não é uma remoção global, mas ela é uma defesa contra um ataque massivo ali, né? Previne todo o dano que seria causado por criaturas do nosso oponente. Dá pra pegar o oponente de surpresa. E no mesão também dá pra sacanear também. Esse aqui tá pra dar resistência à magia pro nosso comandante. Anula uma mágica, usa evidência 2. Não tinha como não deixar pelo menos uma anulazinha, né, cara? Só pra não dizer que não tem, né? -3/-3 para uma criatura. E se a gente tiver com feroz ativado, a gente reanima uma criatura do cemitério para nossa mão. E temos um destrói criatura planeswalker, porém temos que pagar um custo adicional para conjurar ela.
E esse aqui vai dar toque mortífero para uma criatura nossa, ela tem que ser bloqueada, ela é obrigada a ser bloqueada. E a gente pode recapturar essa mágica aqui por apenas uma mana verde. E exila a criatura Planeswalker, que a gente tem que pagar um custo adicional também. Ganha 2 de vida, cria uma fichinha de Lender, compra até 3 cartinhas, se a gente reforçar ela. E uma carta muito boa, embora tenha uma arte bem pesada, né? Todas as criaturas ganham -2/-2, e a gente ganha de vida para cada criatura que morrer esse turno, bem forte. Essa aqui consegue ser melhor, porque ela é -4/-4 para tudo. -4/-4 global, e a gente se torna monarca, tá bom? E de novo essa cartinha aqui, né? Ela é encantamento, a criatura fica com +1/+1 e fica com ressuscitar. Toda vez que vocês verem falando dessa questão de morrer e voltar para o campo, ela vai ressuscitar. Só que no caso aqui ressuscita para a mão, no lugar do campo. Comprar 2 cartinhas, comprar também 2 cartinhas. E temos uma carta aqui que não faz sinergia com nada, a não ser pelo fato dela ser dentro das cores, né, da nossa comandante aí. E tem uma habilidade até razoável. Ela diz toda vez que uma mais criatura que a gente controla causar dano ao jogador, a gente vai investigar. De certa forma, nosso comandante tem voar, né? Vai ser fácil ela causar dano. E a gente também pode usar a segunda habilidade dela para também investigar. Cara, lembra daquelas criaturinhas com vigiar, né? Com Survival 1? Temos essa mágica, esse encantamento aqui para elas. Ele diz que toda vez que a gente usar vigiar, eu não lembro, tá, pessoal, se é aquela mecânica que significa vigiar em português. Mas é a Survival, né? Toda vez que a gente usar o Survival das nossas fadinhas lá, a gente vai voltar esse encantamento para nossa mão, e toda vez que ele entra, a gente compra uma carta e cada oponente descarta uma carta. A gente tem como ficar fazendo esse loop aí. Tutorar terreno para o nosso campo. 14 floresta, 9 ilhas e 9 pântanos. Fechamos essa lista. Talvez uma das melhores listas que eu já montei na minha vida, cara. Muito maneiro. E Power Level 4, pô, eu fico feliz, né? Normalmente as minhas listas tem Power Level no máximo 3, tá bom? E aí eu vou deixar um convite para vocês. Entra lá no grupo do WhatsApp e dá uma sugestão para mim, se eu devo ou não montar essa comandante ou da live anterior, tá bom? Vamos ver se vocês comentaram no vídeo. Opa. Deixa eu ver se o volume tá baixo para não dar eco. Miguel, opa, se acertar a minha pergunta, mando 100 no Pix. Cara, eu não vou acertar a pergunta não. Você manda se você quiser, beleza? Fica à vontade aí. Mas obrigado por ter comentado, tá bom? É o seguinte, pessoal, vou fazer um convite aqui para vocês. Entra aqui na Magishop aí. Você que comentou, ô Miguel, eu prefiro que você entre aqui na Magishop e faça uma compra aqui nos produtos aqui do canal, tá bom? Você vai estar ajudando aí de qualquer jeito, do jeito que você quer. E aí vocês têm aqui, cara, vários produtos interessantes. Alguns não são de card game, mas são úteis para card game, como por exemplo essa maleta. E temos aqui esse estojozinho aqui que dá para colocar 2 cartinhas, né? Um baralhozinho ali, 2 baralhozinhos. E cara, eu achei esse aqui, ó. Deck box, 4 decks. Dá para colocar 4 deckzinhos nele. O pessoal que joga Commander, joga mesão. Você quer montar um deck para mesão? Aquele deck que você leva no lugar assim, ó. Ninguém tem deck ali naquele momento. Você vai chegar com 4 decks. Vamos jogar agora. Sem desculpa. Esse acessório aqui é bem interessante. E uns livrezinhos da Gardevoir, né? Ô Miguel, você comentou que quer me dar 100 reais no Pix? Se quiser também pode me dar esses livros aqui, cara. Eu vou ficar feliz também, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido, tá bom? Hoje eu não vou gravar mais vídeos, já gravei os vídeos do dia. Provavelmente amanhã vai ao ar o programa Magi, mas a gente se vê, se Deus quiser, na quinta-feira, tá bom? Muito obrigado para quem ficou comigo hoje aí. A gente se vê no